pessoal! Você está assistindo ao programa Saberes em Casa. Hoje nós vamos falar sobre rotina. Para pensar e discutir a definição de rotina, é importante pensar nela como um componente, aí escolar, pensando nessa formação aí deste professor. Nós vamos sistematizar esta aprendizagem pensando nas práticas e nos conceitos que se desdobram para o processo de desenvolvimento e ensino deste educando, A nossa rotina de hoje é a construção desta rotina que tem por função para o professor o planejamento. Então ele planeja aquilo que ele vai realizar com seus educandos. E para o educando é o quê? É previsibilidade e organização, ou seja, de atividades que estão ali sequenciadas, E a rotina, ela tem muitas formas. Quais são as formas? Ela pode ser visual, ela pode ser concreta, E também realizada por palavras impressas. Nós vamos hoje falar desta construção. Vamos lá? Bom, para falar desta construção, eu organizei aqui uma rotina. Então, nós temos a leitura, Então, eu tenho aqui a imagem, o estímulo visual da leitura do livro e a palavra impressa leitura. Nós temos estímulo visual da caneca, palavra impressa café. Nós temos aqui, representando uma atividade em sala e a palavra impressa. Nós temos o parque visual e a palavra parque. Nós temos aqui as mãos, de uma criança com sabonete e a palavra impressa lavar as mãos. Nós vamos ter um prato com comida, representando aí o almoço visualmente com a palavra impressa almoço. Nós temos aqui uma criança escovando os dentes com a palavra impressa escovar os dentes. Nós temos imagem da privada, uma criança olhando para a privada com a palavra impressa ir ao banheiro. Nós temos uma criança com pincel, utilizando tinta com a palavra impressa atividade de artes. E por fim, nós temos aqui um circuito, um caminho representando, claro, de aprendizagem motora, representando atividade de educação física. Então, esta rotina é uma rotina visual, seguida de imagens e palavras impressas. Sempre que nós vamos realizar esta rotina, nós vamos pensar de cima para baixo. Então, veja, eu estou lá com uma sala, com uma quantidade diversas de crianças. Esta rotina é para todos da minha sala. Então, ela vai estar lá disposta, próximo da lousa, ou seja, em um lugar que todos consigam, visualizar. Pensando nas crianças com deficiência, é nós que temos que nos adaptar à rotina diária das crianças. É nós que temos que pensar nas potencialidades e necessidades que os nossos educandos aí apresentam. Então, pensando nisso, eu preciso refletir sobre que é a sistematização da aprendizagem, Nos levar a uma reflexão se esta rotina é estruturada desta forma dá conta, deste educando com deficiência. Se ele está neste nível, neste momento de estímulo visual, ou seja, ela está disposta para todos. Eu vou pensar em alguns elementos importantes, como este educando, ele compreende aquilo que eu estou falando? Quando ele olha esta imagem, de um livro com a palavra impressa leitura, ele compreende o significado? Que eu tenho aqui esse estímulo visual e esse estímulo impresso, que também é visual. Ele sabe ler? É isso que eu tenho que pensar. Ah, não, ele não sabe ler, então ele não conseguiria reconhecer essa rotina estruturada de palavra impressa.
ele ainda não dá significado, né, a este livro desta maneira. Então nós vamos ampliar, né, pensando nas diferentes formas como eu apresentei na nossa rotina, numa rotina concreta, que são as mesmas atividades, mas que serão sequenciadas de forma concreta para este educando. Então, o que é leitura? Eu vou mostrar para ele o livro de leitura. Então, olha, agora nós vamos realizar uma leitura. Isso pode estar, né, tanto colocado na parede, né, sequenciado como está aqui, como eu também posso ir mostrando. Tem alguns lugares que, a depender da criança, a criança tem uma pasta. A criança pode ter isso ao lado aí, dependendo de onde ela senta, na parede. Eu posso mostrar para a criança. Então é sempre importante pensar, né? Como essa criança se relaciona com este material concreto. Quando eu mostro, ela reconhece que nós estamos sequenciando essa rotina, ou eu já tenho que ter ela sequenciada para ele, e à medida que nós vamos falando sobre, nós vamos retirando esses materiais. Por quê? A previsibilidade é isso também. Então, bom, eu tenho uma rotina construída com a minha turma, e agora, à medida que nós vamos realizando as atividades, eu preciso retirar. Então, eu vou retirar isso, né, colocando numa caixinha. Então, olha, nós já fizemos a leitura do dia, né? Retiro. Isso pode ficar numa caixinha. Isso também eu posso ter, né, atividades para fazer, atividades realizadas. Então, eu posso tirar deste lugar que está para fazer e colocar em um outro lugar, dizendo, olha, já fizemos. E aí, ao longo do dia, essa criança vai vendo, né, à medida que eu vou retirando, né, essas imagens e essas palavras impressas, ou seja, está findando aí as nossas atividades do dia. Então, para esta criança que está nesse nível concreto, eu vou apresentar tanto o livro, né, e quando a gente vai tomar café, eu estou falando, olha, agora é a hora do café, retirei aqui, tá? Eu vou mostrar a caneca. Ó, nós vamos tomar café. Ou seja, eu preciso pensar também qual é o significado, o que significa para ele caneca. É essa caneca da escola azul? É um outro recipiente, né? Que ele se relaciona como caneca? Então, ao que ele dá significado como caneca? A própria caneca, né? Então, a gente precisa trazer essas imagens concretas. Depois, nós teremos uma atividade em sala. Então, eu trouxe só um caderno aqui, mas você, professor, precisa pensar o que significa para essa criança atividade em sala. É este caderno? É uma folha? É um lápis? É uma canetinha? É um giz de cera? O que significa? Pensando, né, nessa relação, a gente vai construindo essa rotina com essa criança. E aí depois nós temos lavar as mãos. Lavar as mãos pode ser um sabonete, né, não sei, em barra, líquido, ou o álcool em gel, ou as suas mãos. Então, ó, nós vamos lavar as mãos. Agora nós vamos lavar as mãos. Depois nós temos o almoço. Então, o que representa para essa criança o almoço? Pode ser esta colher. Então, eu vou colocar a colher, né, junto com a palavra impressa almoço. E nós vamos fazendo neste percurso um processo de transição entre o concreto e o visual. Tá? É importante porque não dá para que a gente quer que essa criança avance, né? Que ela tenha autonomia. Então eu preciso, num processo, num percurso do seu tempo, retirar o concreto e começar a colocar aí a imagem, tá? Junto com a palavra impressa. Escovar os dentes é a própria escova. Então nós vamos, né, colocar lá na parede a escova, que é o que dá significado para a criança de escovar os dentes, tá?
Ir ao banheiro, ir ao banheiro pode ser um rolo de papel higiênico? Depende. Se essa criança, por exemplo, utiliza fralda, então eu não vou usar o rolo de papel higiênico, eu vou usar a fralda. Então a fralda estará aqui, ó, né, para ele. Então agora nós vamos ao banheiro. Então eu vou organizando todos os dias para ele, falando, olha, nós vamos no banheiro, tira lá a fralda, né? E à medida que a gente vai retirando aqui, nós vamos retirando os materiais concretos também. Na atividade de artes pode ser um pincel, pode ser uma tinta guache, né? Pode ser outros materiais que você considera importante. E na atividade de educação física eu posso colocar lá uma bola, né? Que é o que dá significado para essa criança. Então, isso é muito importante, tá? Porque, além de dar previsibilidade, nós devemos reconhecer a rotina como um instrumento de aprendizagem pedagógico. Então, a rotina ela é tão importante que você vai fazer o quê? Ó, dá uma olhadinha aqui. Você vai dar um like, clicar no sininho, ativar as nossas notificações e receber aí os nossos conteúdos, que eles sempre, né, serão educativos, traremos dicas práticas, reflexões importantes para o seu processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. Muito obrigada e até a nossa próxima atividade.